A noite estava fria, daquelas que a gente sente o ar entrando pelos ossos e congelando a alma. Sabe, como se o inverno tivesse roubado um pedaço do nosso calor interno e guardado para si, egoísta. A fogueira crepitava, cuspindo fagulhas para o céu escuro, estrelado como um manto furado por milhões de agulhas de luz. E a floresta, a floresta, ela respirava, sussurrava segredos que só os corajosos ou os tolos se atreviam a escutar. Eu sempre fui um pouco dos dois, corajoso e tolo, misturados na mesma medida. Talvez por isso eu tenha me metido nessa história, a história da casa. Uma história que começou muito antes de eu sequer pensar em existir. Uma história escrita em paredes rangentes e sussurros de vento. Meu avô contava sobre ela. Ele era um homem de poucas palavras, a pele marcada pelo sol e pelas intempéries, o olhar profundo como um poço sem fundo. Quando ele falava da casa, a voz dele ficava ainda mais grave, como se estivesse carregando o peso de todos os segredos que ela guardava. A casa ficava no alto da colina, afastada da cidade, escondida entre as árvores como um animal ferido se escondendo para morrer. Diziam que tinha sido construída por um homem estranho, um alquimista, um louco, dependendo de quem contava a história. Ele tinha vindo de terras distantes, carregando consigo livros antigos, frascos cheios de líquidos misteriosos e uma obsessão em encontrar a imortalidade. Ele construiu a casa pedra por pedra, cada uma encaixada com uma precisão obsessiva. As paredes eram grossas, as janelas pequenas e gradeadas, como se ele estivesse se protegendo de algo ou aprisionando alguma coisa. As pessoas da cidade evitavam o lugar, sussurrando que o alquimista fazia experimentos estranhos, que ouvia vozes que ninguém mais ouvia, que a casa estava amaldiçoada. Um dia o alquimista simplesmente desapareceu. Sumiu no ar como fumaça. Deixou para trás a casa, seus livros, seus frascos e todos os seus segredos. A casa ficou lá, abandonada, testemunha silenciosa de um sonho frustrado e de uma busca insana. Meu avô me contava essas histórias quando eu era criança. Eu ficava fascinado, imaginando o alquimista trabalhando em seu laboratório rodeado de poções borbulhantes e livros empoeirados. Eu sonhava em descobrir seus segredos, em desvendar os mistérios da casa. Mas meu avô sempre terminava as histórias com um aviso: não se aproxime da casa, menino. Ela não traz nada de bom. Deixa em paz, deixa morrer em paz. Eu cresci e as histórias do meu avô foram se apagando da minha memória, substituídas pelas preocupações da vida adulta. Consegui um emprego na cidade, comprei um apartamento, comecei a namorar. A casa na colina virou apenas uma lembrança distante da minha infância. Até que um dia recebi uma carta. Era de um advogado. Ele me informava que meu avô havia falecido e me deixado uma herança, a casa na colina. Senti um frio na espinha ao ler aquelas palavras. A casa, depois de tantos anos, ela voltava a assombrar meus pensamentos. Lembrei dos avisos do meu avô, das histórias assustadoras, da atmosfera sinistra que rondava o lugar, mas a curiosidade falou mais alto. A casa me chamava como se uma voz antiga sussurrasse meu nome no vento. Precisava vê-la, precisava desvendar seus segredos, precisava saber por que meu avô tinha me deixado aquela herança. Peguei o carro e dirigi até a cidade. As ruas estavam desertas, a neblina pairava no ar como um fantasma. Senti um arrepio ao entrar na estrada de terra que levava à colina. As árvores se fechavam sobre mim, criando um túnel escuro e ameaçador. Finalmente avistei a casa. Ela estava lá, imponente e sombria no alto da colina. As paredes de pedra enegrecidas pelo tempo, as janelas gradeadas como olhos vazios, o telhado torto como um chapéu de bruxa. Estacionei o carro e saí. O ar estava gelado, carregado de um cheiro estranho, uma mistura de terra úmida, mofo e alguma coisa indefinível, quase metálica. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Caminhei até a porta da frente, hesitante. A madeira estava podre, coberta de musgo e líquen. A maçaneta era de ferro, fria ao toque. Respirei fundo e girei a maçaneta. A porta rangeu, abrindo-se lentamente. Um corredor escuro se estendia à minha frente como a boca de um monstro faminto. O cheiro era ainda mais forte ali dentro, opressivo. Entrei na casa. A porta se fechou atrás de mim com um baque surdo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do meu coração batendo forte no peito. Avancei pelo corredor, tateando as paredes em busca de um interruptor. Encontrei um, mas a lâmpada estava queimada. Tirei o celular do bolso e acionei a lanterna. A luz fraca iluminou o corredor, revelando paredes descascadas, teias de aranha e manchas escuras no chão. A casa estava em ruínas. O tempo e o abandono tinham feito seu trabalho. Mas havia algo mais ali, algo além da deterioração física. Havia uma atmosfera pesada, carregada de tristeza e desespero. Continuei explorando a casa.
Encontrei uma sala de estar com móveis empoeirados e rasgados, uma cozinha com utensílios enferrujados, um quarto com uma cama desfeita e um armário vazio. Em cada cômodo, sentia a presença do alquimista. Imaginava-o vagando pela casa, buscando em vão a imortalidade. Sentia sua frustração, sua solidão, sua loucura. No final do corredor, encontrei uma porta trancada. Era diferente das outras, feita de uma madeira escura e pesada com entalhes estranhos. Tentei abri-la, mas estava trancada. Sabia que ali estava a resposta ao segredo que a casa guardava. Precisava abrir aquela porta. Voltei à sala de estar e procurei por uma chave, revirei gavetas, esvaziei armários, vasculhei cada canto. Nada. Estava quase desistindo quando encontrei um objeto estranho embaixo do tapete, uma pequena caixa de madeira com uma fechadura. Abri a caixa. Dentro encontrei uma chave antiga, enferrujada. Senti um arrepio ao pegá-la. Era a chave da porta trancada. Voltei ao final do corredor e enfiei a chave na fechadura. Ela girou com dificuldade, rangendo. Empurrei a porta. Ela se abriu, revelando uma escada estreita que descia para o subsolo. A escuridão era total ali embaixo. O cheiro era ainda mais forte, nauseante. Hesitei por um momento. Sabia que não devia descer, que estava me metendo em algo perigoso, mas a curiosidade era mais forte. Precisava saber o que havia lá embaixo. Desci a escada, degrau por degrau. A cada passo, o ar ficava mais pesado, mais denso. A escuridão me envolvia, me sufocava. Finalmente cheguei ao subsolo. Acionei a lanterna do celular. A luz fraca iluminou um cômodo pequeno, abobadado, com paredes de pedra. No centro do cômodo, havia uma mesa de madeira, coberta de instrumentos estranhos, frascos, tubos de ensaio, alambiques, balanças. Tudo estava empoeirado, corroído pelo tempo. Era o laboratório do alquimista. Senti um arrepio ao entrar ali. A atmosfera era opressiva, carregada de uma energia sinistra. Parecia que o alquimista tinha acabado de sair, que a qualquer momento ele voltaria para continuar seus experimentos. Comecei a examinar os instrumentos. Encontrei frascos cheios de líquidos coloridos, livros com fórmulas estranhas, pergaminhos com desenhos bizarros. De repente, ouvi um barulho, um sussurro fraco, vindo de algum lugar no subsolo. Parei de me mover, prestando atenção. O sussurro se repetiu. Era uma voz feminina, que sussurrava meu nome. Gabriel. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem estava me chamando? Como sabia o meu nome? Tentei manter a calma. Devia ser minha imaginação, o resultado do medo e da atmosfera sinistra do lugar. Voltei a examinar os instrumentos. Encontrei um livro de capa preta, com letras douradas e legíveis. Abri o livro. As páginas estavam preenchidas com desenhos estranhos, diagramas complexos e textos em uma língua desconhecida. No meio do livro, havia uma fotografia. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma mulher jovem, bonita, com olhos tristes e um sorriso melancólico. Senti um choque ao ver a fotografia. Conhecia aquela mulher. Já a tinha visto antes, em meus sonhos. De repente, ouvi o sussurro novamente, mais forte, mais claro. Gabriel, vem até mim. A voz vinha de trás da mesa. Caminhei até lá, hesitante. Atrás da mesa, havia uma porta pequena, escondida na parede. Abri a porta. Atrás da porta, havia um quarto pequeno, sem janelas, iluminado apenas por uma vela. No centro do quarto, havia uma cama. E na cama, estava ela, a mulher da fotografia. Ela estava deitada na cama, pálida e fraca, os olhos fixos no teto, o sorriso melancólico nos lábios. Você veio, ela sussurrou, com a voz fraca. Quem é você? Perguntei, assustado. Como sabe meu nome? Ela sorriu. Eu sei seu nome porque sempre soube. Eu estava esperando por você. Eu esperei por muitos anos. Mas, quem é você? Eu sou, a casa. Senti um choque. A casa. Ela estava viva. Ela podia falar. Eu fui criada pelo alquimista. Ela explicou. Ele me construiu para ser sua companheira. Ele queria me dar a imortalidade, mas não conseguiu. Ele me deixou aqui, sozinha. Mas, como você sabe meu nome? O alquimista me falou sobre você. Ele sabia que um dia você viria. Ele sabia que você era o único que podia me libertar. Me libertar? Libertar de quê? Desta prisão, desta solidão, desta maldição. Ela estendeu a mão para mim. Toque-me, e me liberte. Hesitei. Tocar nela?
Seria arriscado, mas sentia que era a coisa certa a fazer. Peguei a mão dela, a pele estava fria, gelada. Senti um choque percorrer meu corpo. De repente, a casa começou a tremer. As paredes rangiam, o chão tremia, o teto ameaçava desabar. A vela se apagou, a escuridão me envolveu. Senti a mulher apertar minha mão com força. Liberte-me, ela gritou, com a voz desesperada. Fechei os olhos. Senti uma energia estranha fluindo através de mim, da minha mão para a mão dela. Uma energia poderosa, avassaladora. A casa tremeu ainda mais forte. Senti que ia desmoronar. De repente, tudo parou. O tremor cessou. O rangido das paredes silenciou. A escuridão se dissipou. Abri os olhos. A casa estava diferente. As paredes estavam mais claras, as janelas mais amplas, o ar mais fresco. A mulher na cama havia desaparecido. No lugar dela, havia uma flor branca, delicada, com pétalas macias e um perfume suave. Peguei a flor, senti uma paz profunda, uma serenidade que nunca havia sentido antes. Saí da casa. O sol estava nascendo, a floresta cantava, os pássaros chilreavam, o vento sussurrava. A casa estava linda, radiante, viva. Ela sabia meu nome, antes mesmo de eu entrar. Ela me esperava. Ela precisava de mim, e eu precisava dela. Dei as costas à casa, e caminhei de volta para a cidade. Levava comigo a flor, a lembrança da mulher, o segredo da casa. Sabia que nunca mais seria o mesmo. A casa me transformou, me ensinou sobre a vida, a morte, o amor e a eternidade. E principalmente me ensinou que, às vezes, as coisas mais importantes da vida estão escondidas nos lugares mais improváveis. A fogueira estalou, interrompendo meus pensamentos. As brasas brilhavam, avermelhadas, como olhos atentos. O silêncio da noite se fez presente, carregado de mistério e magia. Essa é a história da casa, uma história que me foi contada, uma história que vivi, uma história que agora compartilho com vocês. E lembrem-se, às vezes, as casas sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Às vezes, elas esperam por nós, e às vezes, elas precisam de nós. Agora, vamos dormir. A noite ainda guarda muitos segredos. E quem sabe, talvez em seus sonhos, a casa chame por você. E foi assim, meus amigos, que eu cheguei àquela casa. Uma casa que, repito, sabia meu nome antes mesmo de eu cruzar a soleira. Mas voltemos um pouco, para entenderem a dimensão do que estou contando. Eu era um andarilho, um colecionador de paisagens e de silêncios. Fugia de um passado que me perseguia como sombra em dia de sol. Não importava para onde eu fosse, a lembrança dos rostos, dos gritos, do estrondo que me arrancou tudo, estava sempre ali, no canto do olho, pronta para me derrubar. Por isso, eu me mantinha em movimento. Estradas poeirentas, camas improvisadas em celeiros abandonados, a companhia fugaz de outros viajantes perdidos como era o suficiente para manter a sanidade, ou o que restava dela. Numa dessas jornadas sem rumo, me vi perdido no coração de uma região montanhosa, onde o tempo parecia ter esquecido de passar. As árvores retorcidas agarravam-se às encostas como mãos calejadas, e o vento uivava entre as pedras, carregando sussurros de histórias antigas. Foi então que a vi. A casa, erguida no alto de uma colina, dominava a paisagem como um sentinela de pedra. A fachada escura, quase engolida pela vegetação, parecia observar o mundo com olhos sombrios. As janelas eram pequenas e profundas, como se escondessem segredos há muito tempo esquecidos. Uma cerca de ferro enferrujada delimitava o terreno, e o portão rangia a cada sopro do vento, emitindo um som que arrepiava a espinha. Mesmo à distância, sentia uma estranha atração por aquele lugar. Uma força invisível me puxava em direção à casa, como se ela me chamasse pelo nome. Ignorei o pressentimento ruim, a voz da razão que me alertava para o perigo. A curiosidade, essa velha companheira, falou mais alto. Aproximei-me hesitante, sentindo o olhar da casa sobre mim. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas, e pelo meu próprio coração, que batia descompassado no peito. Cheguei ao portão, e com a mão trêmula, o empurrei. O rangido ecoou pela colina, como um grito de boas-vindas. O jardim estava abandonado, tomado pelo mato alto e pelas ervas daninhas. Rosas murchas, outrora belas e perfumadas, jaziam caídas no chão, como lágrimas de um passado perdido. Um balanço enferrujado balançava sozinho, emitindo um gemido lúgubre. Era um cenário de abandono e decadência, mas de alguma forma, também de beleza.
Continuei a caminhada, sentindo o peso do olhar da casa sobre mim. A porta principal era maciça, feita de madeira escura e adornada com entalhes intrincados. A maçaneta, fria ao toque, parecia vibrar com uma energia estranha. Hesitei por um instante, sentindo um nó se formar na garganta, mas a curiosidade, implacável, me impulsionou para frente. Girei a maçaneta, e a porta se abriu com um gemido longo e arrastado. O interior da casa era ainda mais sombrio e misterioso do que eu imaginava. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e de poeira. A luz do sol mal conseguia penetrar pelas janelas sujas, criando sombras dançantes que brincavam com a minha percepção. O hall de entrada era amplo e imponente, com um teto alto adornado com um lustre de cristal em puro. Um tapete persa, desbotado pelo tempo, cobria o chão de madeira. Nas paredes, retratos emoldurados observavam o ambiente com olhares severos. Senti-me como um intruso, um estranho em um lugar que não me pertencia. De repente, ouvi um sussurro, um som fraco, quase inaudível, que parecia vir das profundezas da casa. Parei, em silêncio, tentando identificar a origem do som, mas ele havia sumido, engolido pelo silêncio opressor. Devo estar imaginando coisas, pensei, mas então, ouvi novamente, desta vez, mais claro, mais definido. Era uma voz suave e melodiosa, que parecia cantarolar uma melodia antiga, uma melodia que por alguma razão me soava familiar. Segui o som, hesitante, até chegar a uma porta entreaberta. Empurrei-a com cuidado e entrei em um salão amplo e iluminado. E ali, no centro do salão, estava ela, uma mulher, sentada em uma poltrona de veludo, de frente para a lareira. Seus cabelos eram longos e negros, emoldurando um rosto pálido e delicado. Seus olhos, da cor da noite, brilhavam com uma intensidade estranha. Ela sorriu ao me ver. Finalmente, disse ela, com uma voz suave como a brisa. Eu estava esperando por você, Daniel. Eu paralisei. Como ela sabia meu nome? Eu nunca tinha visto antes. Quem era essa mulher? E por que essa casa me chamava pelo nome? Não tenha medo, Daniel, disse ela, percebendo meu espanto. Eu não vou te machucar. Pelo contrário, eu posso te ajudar. Me ajudar com o quê? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Com o seu passado, respondeu. Com um olhar penetrante, com a dor que te assombra, com a lembrança que te persegue. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como ela sabia de tudo isso? Como ela sabia sobre o meu passado? Eu sei tudo sobre você, Daniel, disse ela, como se lesse meus pensamentos. Eu sei o que você perdeu, o que você sofreu, e eu sei como te libertar dessa dor. Quem é você? Perguntei, com a voz tremendo. Ela sorriu novamente. Um sorriso enigmático que não revelava nada. Meu nome não importa, disse ela. O que importa é que eu posso te ajudar. Se você confiar em mim, confiar nela, como eu poderia confiar em uma estranha? Em uma casa que sabia meu nome antes mesmo de eu entrar, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma necessidade desesperada de acreditar nela. A dor do meu passado era tão forte, tão insuportável, que eu estava disposto a me agarrar a qualquer esperança, por mais frágil que fosse. O que eu preciso fazer? Perguntei. Finalmente, ela se levantou da poltrona e caminhou em minha direção. Seus passos eram leves e silenciosos, como os de um fantasma. Primeiro, disse ela, parando a poucos centímetros de mim, você precisa se livrar de tudo o que te prende ao passado, de todas as suas lembranças, de todas as suas mágoas, de todos os seus medos. Como eu faço isso? Perguntei, desesperado. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Senti um choque percorrer meu corpo, uma onda de energia que me deixou tonto e confuso. Eu vou te mostrar, disse ela, com um sussurro. Eu vou te levar de volta ao passado, e você terá a chance de mudar o que aconteceu. Senti um medo paralisante. Voltar ao passado, mudar o que aconteceu. Era impossível, era loucura, mas ao mesmo tempo, a ideia me fascinava. A possibilidade de apagar a dor, de reescrever a minha história, era irresistível. Você está disposto a correr o risco, Daniel? Perguntou ela, lendo meus pensamentos. Olhei em seus olhos, procurando por alguma resposta, por algum sinal de que eu estava fazendo a coisa certa, mas seus olhos eram impenetráveis, como um abismo sem fim. Respirei fundo, tentando controlar o medo. Sim, disse eu, finalmente, estou disposto. Ela sorriu, um sorriso largo e triunfante. Ótimo, disse ela.
Então vamos começar. E então, meus amigos, começou a minha jornada de volta ao passado, uma jornada que me levaria a lugares sombrios e perigosos, que me confrontaria com meus maiores medos, e que me obrigaria a tomar decisões difíceis. Uma jornada que mudaria a minha vida para sempre. Mas isso, meus amigos, é assunto para outra noite. O fogo já está baixo, e o sono me chama. Mas prometo, amanhã, se estiverem dispostos a ouvir, continuarei a contar a história da casa que sabia meu nome antes mesmo de eu entrar. E vocês verão, com seus próprios ouvidos, a que preço a verdade pode ser revelada. Boa noite a todos. Que os sonhos vos tragam paz, se a paz ainda existir para ser encontrada.